estado do Rio de Janeiro, com o Ministério da Mulher e Crianças. Foi um momento muito abençoador. Nós pudemos treinar, capacitar líderes do Ministério Infantil do estado do Rio de Janeiro para melhor trabalhar com as crianças em suas igrejas, poderem alcançar, por meio também de acampamentos, de retiros, de momentos espirituais que são separados para poder adorar ao nosso Deus. Voltei muito cansado da semana, porque trabalhei de manhã e à tarde acabava descansando, tão cansado que eu estava. Mas foi um momento muito especial e marcante que pudemos compartilhar. E uma Silva, através da minha vida, estava lá servindo o rei. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5:1. Por favor, abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia. Gálatas 5:1. O livro de Gálatas está no Novo Testamento. Próximo do final da Bíblia, um pouquinho antes. E o que diz em Gálatas 5:1? Eu vou ler aqui na minha Bíblia na versão NTLH, linguagem de hoje. Diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vou ler novamente. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos acordar, respirar, Senhor, o fôlego de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesse lugar para poder ouvir a Tua palavra, louvar ao Senhor as grandiosas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. O Senhor prepara o nosso coração, ajuda-nos a entender os Teus ensinamentos e que venhamos também colocar em prática tudo que aprendemos através da Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O tema dessa ministração é a liberdade do povo de Deus. Você já esteve querendo fazer algo e te impedir? Você queria fazer algo e houve um impedimento, você não conseguiu prosseguir. Você já quis dizer algo e te calaram? Alguma coisa que você queria se expressar e te impediram de falar? Você já quis estudar e refletir sobre algo e despegar o conhecimento do seu pensar? Durante séculos e séculos e até milênios, povos opressores tentam afugentar os povos e até os seus. E eximirem onde vivem, tendo seus direitos e liberdades de pensar restritos. No primeiro ponto dessa ministração, eu vou abordar um tema que é liberdade do povo hebreu. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 1, versos 6 a 11. Agora lá no começo da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 6 a 11.
versículos 6 até o 11, diz assim: mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto e se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse a seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram a cidade de Torre-Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. O povo hebreu era maior, mais forte, eles estavam crescendo em número, né? E eles eram fortes, trabalhavam, né? Se dedicavam. Porém, eles não eram de guerras, eles eram mais um povo que estava preocupado com a sua nação, construindo a sua nação, assim suscetível a opressões. Temendo um ataque dos egípcios, o dominaram e escravizaram. Muitas vezes, os cristãos, pessoas mal intencionadas a fazer os cristãos de bobo. Você já ficou numa situação assim, onde você se sentiu, por ser cristão, fazer o bem às pessoas, repetidamente, você se sentir que, poxa, essa pessoa está me fazendo de bobo. Essa pessoa está acreditando assim, é só porque eu sou cristão, eu posso dizer amém para tudo, né? Muitas vezes nós permitimos que isso aconteça, por quê? Porque nós colocamos aquela questão de ajudar o próximo acima de outras coisas, né? Dos nossos valores, dos nossos princípios. E isso é um grande erro. O faraó fez o povo hebreu de escravo, cerceando a sua liberdade, a liberdade do povo de Deus, até que Deus venha intervir, usando o seu servo Moisés. Deus pôde usar a vida de um servo para mudar a história de um povo. No entanto, o seu povo pode ser escravizado longos anos e até passar por desertos. Precisamos estar atentos e não permitir ser escravizados por governos ditatoriais. Precisamos nos permitir ser usados por Deus para defender os seus valores e princípios morais e eternos. Esse é um ensino que fica para nós, né, a partir daquele contexto ali, daquela questão que foi cerceada a liberdade do povo hebreu, né? Segundo ponto da ministração, liberdade de culto. No livro de Daniel, vamos lá agora em Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Mais para o meio da Bíblia esse. Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Vou ler. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem,
e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer outra coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Nesse texto, nos conta da artimanha que alguns ministros e governadores tramaram para derrubar um servo de Deus, né, e condenar Daniel. A corrupção entre os poderes daquela época era vigente, onde usaram até as leis, burlaram, né, as leis, criaram uma lei para o quê? Para atacar um servo de Deus, a religião e a integridade, para se manterem no mais alto poder, né? E por Daniel demonstrar a sua fé ao único Deus, não só por boca, mas também por ações, ele foi perseguido. Mas se manteve em suas convicções, onde o resultado final foi que seus inimigos foram condenados, ele liberto e Deus glorificado. Será que nós temos conseguido agir assim como Daniel, né, sido fiel no nosso trabalho, nos nossos afazeres, nas nossas ações, não só pela nossa fé, nos nossos relacionamentos? Por mais difícil seja se manter fiel na fé, não se permita desviar por causa de status social, fama, dinheiro, cargo. Deus o honrou e mesmo nos momentos mais difíceis se fez presente, fechando as bocas dos leões. Então, mesmo quando Daniel, por mais seguindo fielmente a palavra de Deus, a vontade de Deus, e os ministros, quer dizer, os governadores querendo montar uma artimanha para derrubar ele, ele sendo condenado, mesmo assim ele permaneceu fiel. E Deus estava com ele, onde que ele fez que fechasse a boca dos leões. E o que aconteceu? Os seus inimigos foram condenados, ele liberto e Deus glorificado, né? Quando nós nos mantemos fiéis, irmãos, por mais difícil que você passe as suas situações adversas da sua vida, no final você vai colher, Deus vai te honrar, Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado. No terceiro ponto, nós tratamos da questão da liberdade do povo hebreu, ponto 1, né, na saída lá que eles perderam a liberdade quando eles foram escravizados. E depois da de Daniel, que ele usou a liberdade, né, que ele tinha para se manter firme na fé e demonstrar realmente a sua convicção na fé do Deus único. E agora o terceiro ponto é liberdade ao povo cristão contemporâneo, né, os cristãos da nossa época. De modo sorrateiro, outros valores e princípios têm se adentrado ao cristianismo. Programas de televisão, comerciais, né, como Burger King e outros mais, séries, filmes, músicas, desenhos, aplicativos, né? Estou com um aplicativo de aprendendo inglês, e lá tem histórias que o homem fala conversando com uma amiga que vai ficar com aquele outro homem, que achou-se interessado com outro homem. Então, assim, por meio até de uma aula de inglês, os aplicativos estão inculcando
ensinos antibíblicos, né, que não são agradáveis a Deus. Não só disso, mas de outras coisas. Os desenhos vão colocando outras coisas. Os canais de televisão, as músicas, os jogos, a sexualidade tem sido atingida, né, na nossa sociedade, a educação, por meio da política. Tudo isso tem feito com que, de modo sorrateiro, no modo cultural, adentrado aos valores, se misturado aos valores e princípios do cristão. O cristão, ele não está um cristão puro, porque ele segue com essa mistura dentro de si, né? E o que nós precisamos quando nós conhecemos a palavra da verdade abrir a nossa mente, o nosso conhecimento para o que nos sabermos identificar esses pontos e saber separar. Não deixar que isso se misture com a essência que Deus, né, que Deus nos ensina, que Deus quer que nós venhamos a viver. Os cristãos não têm sido, em muitas vezes, sal e luz, devido a essas situações, embora, na teoria, se busca pregar. Age como religiosos farisaicos, e não como um cristão genuíno, seguidor de Cristo. Muitas vezes apontando erros dos outros, né, como os religiosos, né, e não observando os seus próprios erros e tratando das suas próprias feridas. De modo que deixa adentrar aos seus princípios os de gentios e pagãos, relativizando as suas crenças e ações de modo de ser e de viver. Não se impõe, manifestando a luz de Cristo em si e o seu sabor. Em nome do amor ao próximo, se esquece do amor próprio e do amor incondicional de Deus. Aceita passivamente os valores mundanos e todas as suas imposições. A realidade é, nós cristãos estamos sendo negligentes, omissos à nossa posição na sociedade. Não manifestamos a indignação que Cristo teve ao encontrar no templo cheio de comerciantes. Nos acomodamos com eles, usufruímos de seus produtos e negligenciamos a nossa fé. Conclusão. Precisamos chamar aqui a Bianca. Vem aqui, Bi. Cadê? Tem outra criança? Cadê o Miquel? Subiu? Você pode vir, irmã? Também? Fica aqui na frente, Bi. Ó. Precisamos levantar a nossa bandeira. Bandeira de Israel, bandeira do Brasil, bandeira do cristianismo forte e não covarde. Como você tem defendido o Evangelho? Como você tem defendido o seu país? Apenas com oração ou também com ação, assim como Daniel fez? A liberdade de crença em nosso país tem sido constantemente ameaçada. As nossas liberdades, as nossas crenças, por todos os meios midiáticos. Que futuro queremos para os nossos filhos e netos? Precisamos agir em defesa da nossa fé, manifestando o amor de Deus a todas as pessoas, independente de seus pecados e suas crenças, sem preconceito. O Evangelho tem que chegar a cada uma delas. A Bíblia, em Tiago 4,17, diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O cristianismo precisa ser sal e luz e pregado fora das quatro paredes, para todo mundo através da minha e da sua vida. Precisamos nos posicionar politicamente
defendendo os nossos valores e princípios. Você está disposto a assumir essa missão de Deus para um cristão verdadeiro? Cristo nos libertou, Gálatas 5:1, que foi nosso texto base. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Gálatas 5:1. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo a Tua palavra, que o Senhor nos alimenta, que Ele nos desafia, Senhor, a cumprirmos o ID. O ID não está apenas na pregação do Evangelho, o ID está numa mudança de vida, de mudança de conduta, Senhor, em defender o Teu Evangelho, em sustentar. Por isso que muitos dos Seus apóstolos foram perseguidos e mortos. Precisamos, Senhor, levantar, Senhor, na Igreja de Cristo, homens e mulheres que possam estar cumprindo o desafio de expressar, Senhor, as suas crenças, os valores cristãos, os princípios cristãos, para que todos possam conhecer, que a verdade seja revelada e não enclausurada e não escondida. Pai, ajude-nos a ser homens e mulheres corajosos, Pai, assim como os seus servos foram no passado, Pai. Que não nos desviemos do caminho da verdade e nos mantemos em pé, firmes e constantes na pregação, não só na pregação verbal, mas na pregação de ação física, Senhor, em todas as áreas. Nos ajude a nos mantermos afastados das influências midiáticas. Nos ajude, abra nossa mente para podermos separar aquilo que é bom e que é mal. Pai, esteja com cada um da sua igreja, cada um filho teu da sua igreja, da sua família. No nome de Jesus, oramos pelo nosso país e pela nossa nação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus esteja com cada irmão, ajudando-os a cumprir a nossa missão com coragem, fé e a sabedoria do Senhor. Amém? Obrigado, irmão André, por esta palavra, este convite à liberdade. E nós louvamos a Deus, meus irmãos, pela liberdade que temos em Cristo Jesus, de vivermos num país livre, num país que nos dá a condição de estarmos aqui em pleno domingo de manhã, adorando, exaltando e bendizendo ao Senhor. E nós, agora, no próximo dia 7 de setembro, nós temos movimentos aí, em nível nacional de convocação da população, mas eu quero convocar você para dobrar o seu joelho, para clamar a Deus misericórdia sobre a vida do nosso presidente, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, das autoridades constituídas, para que nós possamos, conforme o irmão André tão bem colocou nesta manhã, possamos compartilhar os princípios do reino de Deus com ação, de forma prática, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado e nós tenhamos dias melhores na nossa nação, pela ação direta de Deus por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Amém?